Glória a Deus, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Ler alguns versículos a partir do 35. Enquanto procuram, eu quero deixar aqui meus agradecimentos, desde minha alegria, poder estar mais uma vez assumindo esta oportunidade para fazer uso da palavra de Deus e, de alguma forma, contribuir com a vida dos irmãos, palavra de Deus. Agradecer a Deus pela vida do pastor José Carlos, André, todos os amigos, familiares que aqui estão, minha mãe, meus irmãos, esposa. Na verdade, eu estou rodeado de pessoas que nos amam, e isso é uma alegria ainda maior. E dizer também muito obrigado por vocês, Igreja Batista, que não desistiram de mim. E aqui estou mais uma vez, e hoje vocês vão estar se alimentando do fruto desta igreja. Eu sou fruto dessa igreja, nasci aqui, batizei em outra, mas me converti aqui. Converti aqui, dei os meus primeiros passos aqui, fiz a classe Nova Vida com nossos amados irmãos André e Juliana. 1 ano e meio de muito ensino, e hoje nós estamos aqui mais uma vez. Vamos ler, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havendo também com ele outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de ventos, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Não é proibido dar glória a Deus, não é proibido se expressar. Esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede. Queridos, esta passagem, conhecida por todos nós, uma passagem onde, extraída dela, se escreveram livros, se ensinam, se pregam, se doutrinam, discipulam, cantam, escrevem louvores. É uma passagem um tanto quanto rica em ensinamentos, em lições espirituais para a nossa vida. É uma passagem típica que revela características do Evangelho. Aqui nós vemos um barco
que todos nós sabemos que simboliza, que representa nossa vida. Jesus está a bordo dele, está no meio de um mar, envolto de trevas. Sabemos, o João escreveu que o mundo jaz no maligno, e nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz. Reino de trevas é este mundo, e o nosso barco está inserido neste mundo de trevas. Ao olhar ao nosso redor, nós percebemos trevas por todos os lugares e direção onde olhamos. Assim como Jesus e os discípulos não entraram naquela navegação a esmo, sem direção, mas com um objetivo de chegar do outro lado para libertar um homem ou 2 homens que estavam cativos pelo pecado e também pelo diabo. Assim somos nós, Igreja do Senhor Jesus, inseridos no meio das trevas, com o objetivo de alcançarmos os pecadores e arrancarmos eles das trevas pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da sua palavra. Nós vemos que no decorrer desta viagem, desta navegação, eles vão enfrentar tempestades, ventos contrários, eles vão enfrentar dificuldades. E quem de nós que estamos vivenciando o Evangelho não enfrentam dificuldades? Dificuldades, problemas e tempestades é típica na vida de um cristão, pois aqueles que estão cumprindo o ID do Senhor em direção aos cativos e oprimidos, certamente sempre sofrerão a oposição do inimigo que não quer que nós abrimos as algemas destes cativos. E, sobretudo, não só dificuldade, mas também experiências sobrenaturais que nós vivenciamos na vida cristã. A vida cristã não é só feita de tempestades, de intempéries, de lutas, de dificuldades, mas a vida cristã, e o que nos marca, é as experiências no meio das lutas, é as experiências sobrenaturais que Cristo nos oferece no decorrer da caminhada cristã. Então, esta é uma passagem típica que nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida espiritual nesta noite. Observe o versículo 35, que começa utilizando a expressão que salta do texto, naquele dia. Naquele dia está referendando um dia cheio de atividades, onde Jesus está ensinando uma grande multidão, como também os seus discípulos. Tomando o barco de Pedro, faz do barco do seu discípulo um púlpito para alcançar a multidão com o ensino do Evangelho do Reino. E ele vai ensinar, como de costume, em parábolas, em comparação com histórias, figuras rotineiras, extraindo delas verdades eternas, verdades poderosíssimas, que podem transformar a vida de qualquer um que ouve e coloca em prática. Observe que Jesus vai ensinar aproximadamente 7 parábolas. 7 parábolas
ele se propõe a ensinar a multidão, em especial os seus discípulos, dividido em 4 temas. O primeiro tema é o estabelecimento do reino, o segundo é o crescimento do mesmo. A 5ª e 6ª parábola, ele está ensinando sobre o valor do reino. E a última, 7ª parábola, ele vai ensinar sobre a responsabilidade dos discípulos no reino de Deus. Observe a segunda expressão que salta do texto, no versículo 35 ainda, que é a expressão sendo já tarde. Observe, se não chama a sua atenção, como chamou a minha também, sendo já tarde. Marcos está querendo referendar o período, o momento em que Jesus e os discípulos iniciam a sua navegação, sendo já tarde. Algumas traduções vão dizer ao cair da tarde. O certo é que o escritor está querendo dizer que à noite, quando chegou a noite, é que eles entraram no barco e foram rasgando o mar em direção a Gadara. À noite, observe se não chama a nossa atenção o horário, o momento em que Jesus está escolhendo para iniciar ou dar continuidade à sua missão, pegar a teoria ensinada e colocar em prática. É por isso que você que me ouve precisa entender que muitas verdades bíblicas só farão sentidos na vida de discípulo. A multidão ouve e não acompanha, discípulo acompanha e vai experimentar na pele, na vida diária, as verdades que Jesus acabara de ensinar para muita gente. Mas é só os discípulos que vão experimentar esta experiência marcante, que você leu o último versículo, eles chegam a dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Observe que ele escolhe a noite, é quando as pessoas comuns já não viam mais a oportunidade de continuarem os seus objetivos. Impedidos pela noite, se recolhiam para as suas casas, se fechavam em si mesmo. Eles viam na noite a oportunidade de se trancar em si mesmo, em suas famílias, pois lá fora a noite traz consigo perigo, insegurança, medo, falta de esperança. Noite, eles olhavam e viam a oportunidade de descansar, se fechavam em si mesmo. Porém, Jesus vai pegar os seus discípulos e vai dizer a eles: passemos para a outra banda. Enquanto muitos estão se vendo impedidos de avançar, Jesus vai pegar nas mãos dos seus discípulos e vai dizer a eles: vocês não são comuns, vocês são incomuns, vocês não fazem o que os comuns fazem. Os comuns já encerraram as portas, já se fecharam em si mesmos e já se recusam a avançar, mas vocês são meus discípulos e existe uma missão esperando, existe vidas sedentas, existe vidas que estão aprisionadas precisando de libertação. Então vocês vão vivenciar comigo algo que os comuns não vão viver.
pegam nas mãos dos discípulos e rasga a noite escura, e no meio de um mar, onde a tempestade se levanta, o vento sopra, o barco balança, mas eles vão ouvir algo poderoso, Jesus falando com o vento: aquieta-te. Jesus falando com o mar: acalma. E interessante é que eu já ouvi a expressão dizendo: o vento sopra, ele tem boca, mas eu nunca vi que ele tinha ouvido. Mas quando Jesus fala, até o vento tem que ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra. Aleluia! Oh, glória a Deus. Eu estou com vontade de profetizar para alguém que está me ouvindo, que está enxergando nesta noite que está vivenciando e sendo impedido de avançar. Existe alguém que está me ouvindo por causa da noite que chegou, está com medo, enclausurado na insegurança, enclausurado nas dúvidas, nos questionamentos, não sabe como será o amanhã, não sabe como será o mês que vem, não sabe o que será da sua casa, da sua família, da sua saúde. Jesus chegou nesta noite e está dizendo: eu pego nas tuas mãos e te levo para o meio desta noite, para você vivenciar experiências extraordinárias e marcantes que irão marcar a sua história. Aleluia! Oh, glória a Deus. Olha para alguém nesta noite e diga: noite não é lugar de medo, é momento de experiências. Aleluia. Não diga já é tarde, quando Jesus estiver dizendo passemos. Ou de novo, não diga já é tarde, quando Jesus está dizendo passemos. Não diga eu vou parar, quando Jesus está dizendo avança. Não diga chega, quando Jesus está dizendo vai. Não diga acabou, quando Jesus está dizendo só começou. Aleluia. Não diga que é um ponto final, quando Jesus está dizendo é uma vírgula, respira e continua, porque existe muita coisa para ser vivida ainda. Eu estou e vou utilizar a expressão que o pastor utilizou domingo de manhã. Existem muitas pessoas fazendo a obra de Deus sem Deus. Não faça a obra de Deus sem Deus. Se alinhe com Ele. Observe, muitos estão dizendo já é tarde, Jesus está dizendo passemos. Muitos estão dizendo chega por hoje, Jesus está dizendo tem mais para hoje. Ou seja, nós precisamos entrar, acessar a cronologia dos céus. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o tempo de Deus e com a sua linguagem. Existem muitas pessoas fora da linguagem de Deus. Existem muitas pessoas que estão entrando aonde Deus não mandou entrar. Existem muitas pessoas que estão saindo aonde Deus não mandou sair. Existem muitas pessoas que estão parando quando Deus está dizendo para avançar. Existem pessoas que estão avançando quando Deus disse para parar. Nós precisamos nesta noite orar como nunca para Deus alinhar o nosso propósito com o dele, os nossos planos com o dele, não abençoar os nossos planos, mas nos inserir nos planos dele, porque a palavra de Deus diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Aleluia! Às vezes nós estamos querendo escrever a nossa história. Achamos que somos bons escritores,
Achamos que sabemos muito de vida, sabemos que nós somos estudados, nós temos diploma, teologia, nós somos concursados, nós temos curso superior, nós sabemos lidar com a vida. Então, deixa comigo para que eu escreva a minha história, sendo que Jesus, ou melhor, que Deus, através do salmista Davi, escreveu que a história que ele tem para a nossa vida não será escrita, já está escrita. Eu vou de novo. A história que Deus escreveu ao seu respeito não será escrita, já está escrita. Existe um hino por aí que diz: uma nova história Deus tem para mim. Meia verdade, porque a história que Deus tem para você já está escrita antes mesmo de você nascer. Observe comigo o Salmo 139, versículo 16. Olha o que o salmista está escrevendo, esta verdade extraordinária que nós precisamos colocar em prática, que nós precisamos vivenciá-la de forma plena e integral. Olha aí, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando uma delas havia. Antes de um dia existir na sua vida, todos já foram escritos por Deus. Então, nesta noite, que você olhe para Deus, para o Eterno, e diga para Ele: Senhor, conforme a minha vida, aos propósitos que o Senhor estabeleceu para mim. Faça com que os meus pés andem nos limites da sua vontade, pois certamente você viverá extraordinários dias na sua vida. Observe que ele vai dizer: passemos para outra margem. Passemos é uma pequena palavra que traz nela, intrínseca a ela, verdades poderosas. Observe que esta palavra passemos está conjugada na primeira pessoa do plural, do imperativo afirmativo do verbo passar. Professora de português está aí. Se você faltou à aula, Deus te trouxe aqui para você fazer a recuperação. Passemos a primeira pessoa do plural, do imperativo afirmativo do verbo passar. Pelo menos 3 verdades extraordinárias estão inseridas nesta pequena palavra. Primeiro, passemos, quando ele conjuga a primeira pessoa do plural, a primeira pessoa que está falando é Jesus. Plural, ele não está sozinho, os discípulos estão com ele. Ou seja, ele está dizendo para os seus discípulos: se você é discípulo, esta palavra é para você. Quando ele está dizendo passemos, ele está dizendo: eu vou passar com você. Aleluia! Eu vou te dar a oportunidade de dar um glória a Deus melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, irmão Marcos, a vida, com certeza, a vida cristã será difícil. Muitas provações estarão ali na frente lhe esperando. Irmão, muitas tempestades irão se levantar, muitos problemas sobrevirão sobre a nossa vida, muitos ataques do maligno chegarão, muitos levantes vão surgir por meio da caminhada, mas Jesus prometeu: eu estarei com você todos os dias da sua vida. Olha o que Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B,
ele escreveu. Assim, Jesus disse: eu estarei permanentemente com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. É a presença gloriosa de Jesus em nós que vai nos conceder a vitória. É a presença poderosa do Senhor no Espírito é que vai nos guardar na caminhada. No decorrer dos dias difíceis virão, muitos amigos vão afastar, pessoas queridas vão deixar você, mas certamente pode todos lhe abandonarem, mas Jesus vai estar com você sempre na sua vida. Olha o que ele diz: estarei permanentemente com você. Não é na bonança, não é na carne, no dia do churrasco, daquela picanha que derrete na boca, com aquela coca gelada, com um limãozinho. Eu vou estar com você, mas quando a prova chegar, não. Ele está dizendo: eu estarei com você permanentemente. Dia bom eu estou com você, dia mau eu estou com você. Quando todos te abandonarem, eu estou com você. Quando as coisas não derem certo, eu estou com você. Quando as portas fecharem na tua cara, eu estou com você. Quando deixarem você de lado, eu estou com você. Eu estou permanentemente com você. Aleluia! Oh, glória a Deus! É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. É a presença. Moisés entendeu isso. Olha o que Moisés ora, olha o que Moisés pede. No livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Olha o que Moisés está dizendo: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Aleluia! Olha o que Davi escreve no Salmo 51, versículo 11: não afaste de mim a tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Eu posso perder coroa, eu posso perder a posição, eu posso perder prestígio, eu posso perder ouro e prata, mas eu não posso perder a tua presença, Espírito de Deus. Aleluia! Deixa eu correr aqui. Observe que a conjugação do verbo está no imperativo, ou seja, quem está falando não é qualquer um, quem está falando é aquele que impera, é aquele que tem autoridade, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Quem está falando é aquele que tem todo o poder nas mãos. Não é qualquer um, não. É o Todo-Poderoso que está falando. Olha o que ele está revelando: o meu poder vai estar com você na caminhada cristã. Olha o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 40, no versículo 12: ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmo? Medir o pó da terra com o alqueire? Ou calcular o peso da terra? Ou ainda pesar as montanhas na balança, as colinas nos seus pratos?
curados. Olha o que Êxodos 15:8 vai dizer: e com o sopro das suas narinas, ele abriu o mar vermelho. Olha a grandeza de Deus. No versículos 1, no capítulo 66 de Isaías: eis a palavra do Senhor, os céus é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Olha o Salmo 147, versículo 5: nosso Senhor é soberano e tremendo, e o seu poder é infinito, e a sua sabedoria é incontável. Olha o que Deuteronômio 10:17 está dizendo: pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e soberano do soberano, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita presentes ou oferta para torcer a justiça. Jeremias 32:17: ó eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e terra com grande poder e com braço estendido, nada é impossível para ti. Olha que Deus grandioso que você serve. E eu vou mais além: este Deus que é grande, que é poderoso, habita dentro de você. Oh, glória a Deus. Eu vou de novo para você dar um glória a Deus melhor e maior para esse Deus grande, um Deus que pega todas as águas na concha da sua mão, um Deus que está sentado no céu e a seus pés estão na terra, um Deus que não precisou usar a boca para abrir o mar, é só com a narina, um Deus grandioso que habita dentro de você. Como viver uma vida pequena tendo um Deus tão grande habitando dentro de nós? Como aceitar uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida sem expressão, tendo um Deus grandioso habitando dentro de você? Aleluia! Oh, glória a Deus! Observe que quando ele diz passemos, ele fala sobre a sua presença, ele fala sobre o seu poder, e ele não fala na dúvida, ele não libera talvez vamos passar. Se o mar estiver tranquilo, nós vamos chegar do outro lado. Se a navegação for mansa, nós vamos alcançar. Não. Como onisciente, ele sabe o que está esperando no meio do mar. Ele fala no afirmativo. Ele está afirmando: nós vamos passar. Tempestades vão se levantar. Ventos contrários irão soprar, a navegação irá balançar, mas eu afirmo vocês que nada disso será capaz de impedir a chegada do outro lado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mateus 24:35, ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha que Isaías 55:1 vai dizer: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia! Olha que Gênesis 1:3 vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui você não vai ver Deus designando construtores, materiais de construção para realizar a sua criação. É na base da palavra, o Logos de Deus, a palavra em ação.
A palavra, quando sai da boca do Eterno, não volta vazia, mas antes realiza, atinge o propósito para qual foi designada. Aleluia! Se Deus falou com você, descansa. Faz igual. Por que Jesus estava dormindo em uma almofada? Porque quando Ele fala, Ele crê na sua palavra. Sabe por quê? Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra está liberando a palavra. Oh, glória a Deus! A palavra libera a palavra e descansa na palavra, porque ele crê na palavra que liberou. Saia nesta noite crendo na palavra, saia nesta noite exaltando a palavra, saia nessa noite abraçado na palavra, saia nessa noite crendo na palavra. Vai acontecer, vai ser realizado na tua vida aquilo que Deus falou. Aleluia! Louvado seja Deus. Observe que o objetivo na ocasião era de chegar em Gadara. Aí chegaram. Aleluia! E o nosso objetivo, a igreja do Senhor Jesus, o objetivo maior é chegar aos céus. Aleluia! Aleluia! Assim como eles chegaram, você também vai chegar. Não, eu vou de novo, irmão, eu vou de novo. Eu não estou falando que você vai chegar na promoção querida, não, no lugar que você tanto almeja e sonha, não. Eu estou dizendo que você vai chegar no céu de glória. Se você tomar esta palavra, pegar a presença, abraçar o poder e viver debaixo da palavra, nem diabo, nem demônios, nem inimigos conseguirão arrancar você do propósito de chegar lá. Os sinais estão sendo evidentes diariamente. Eu, quando ouço a rádio falando das catástrofes, dos sinais, eu ouço o Senhor dizendo: eu estou voltando. Quando eu olho para os noticiários na TV, eu vejo os sinais se cumprindo e eu ouço o Senhor dizendo: eu estou voltando. Abra as páginas do Facebook e vejo lá os sinais que a palavra há quase 2000 anos havia profetizado, e eu entendo que Deus está dizendo: eu estou voltando. Logo, logo a trombeta vai tocar e o Senhor vai ressuscitar os mortos primeiro, e nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares e viveremos com Ele para sempre. Só quem quer ser arrebatado, levante uma das suas mãos. Deus, nesta noite, nos chama para nos apegarmos à sua presença, ao seu poder e à sua palavra, porque certamente nada e nem ninguém vai conseguir nos tirar da posição que Ele nos quer. Aleluia! Se coloque de pé nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Observe o que o texto continua dizendo. Marcos capítulo 4, verso 37. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. No versículo 38, e se aproximaram os discípulos. Mateus 8, 24, a mesma coisa. A tempestade de repente, violenta, vem contra o barco, ondas cobre. Aí no 25, os discípulos se aproximam. Lucas 8, 23, e abateu-se grande onda, grande vento contra o lago, e os ventos fortes, e o barco estava sendo inundado, e eles
corriam risco de naufragar. No versículo 24, os discípulos correram para Jesus. Observe aí o trocadilho. No versículo de cima, a tempestade se levanta. No versículo de baixo, os discípulos se aproximam. No versículo de cima, o vento sopra. No versículo de baixo, os discípulos se achegam mais perto do Mestre. É isto aí mesmo que você está ouvindo. Existem tempestades que é pedagógica. Existem tempestades que Deus permite na nossa vida para que nós nos aproximemos da sua presença. Aleluia. Eu vou de novo. Existem coisas que dão errado. Deus permite dar errado para que nós nos lembremos da posição que deveríamos estar. Existem portas que se fecham. Deus permite se fecharem para que nós corramos para perto do Mestre. Existem momentos que Deus permite o vento balançar a nossa embarcação para nós nos aproximarmos da presença, porque nós vamos vivendo a nossa vida no automático. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, terça e quinta, domingo, a gente vem para a igreja, canta bons hinos, ouve boa palavra, vai para casa, vem para a igreja, ouve palavra, volta para casa. E a vida vai caindo na rotina, a vida vai caindo no marasmo, a vida vai caindo numa religiosidade, sem fervor, sem profundidade, sem temor, sem experiências. Tem pessoa que entrou aqui nesta noite, se você desse microfone para ele, conta um testemunho, vaso. Ele vai contar um testemunho de 2010, porque o último testemunho dele foi há 11 anos atrás. É uma vida que já caiu na rotina. Nós precisamos ter experiências diárias com Deus. Quem anda com Cristo tem experiências diárias com Cristo. Observe, quando esses tempos atrás fui pregar em uma cidade do Rio, e preguei esta passagem, e o tema foi: o barco balança, mas não vira. Eu não sou muito bom para dar tema em mensagens, mas este dia eu fui com este tema bem claro, bem nítido no meu coração, e fui pregar, e preguei: Deus está no barco, o barco pode até balançar, mas não vira. Observe, irmãos, que Deus sempre coloca nós que pregamos para viver tudo o que nós anunciamos. Logo que acabou o culto, fechou a porta da igreja, me despedi do pastor, estava eu, minha esposa e minha filha. Quando nós começamos a andar, caiu uma tempestade, literalmente. Eu tinha um Meriva e eu tinha colocado no 3. Parecia que ia sair a paleta. Eu não conseguia enxergar nada. Eu queria parar, mas como eu estava passando pelo pedágio, na direita tinha muitos caminhão. E eu fui pela esquerda. E eu falei para minha esposa: vou dar uma acelerada, cortar esses caminhão e vou passar para a direita. Quando eu dei uma acelerada na curva, irmãos, eu passei por uma poça, estourou, saiu uma lasca do pneu deste tamanho. Nunca mais eu compro remote, irmão. Desse tamanho, mas eu tinha no mesmo dia colocado o carro na mecânica, e eu pensei que o mecânico tinha esquecido alguma coisa solta. Mas na hora que deu esse barulho e começou a fazer o barulho da borracha do pneu na calota, barulho rápido, porque o carro estava rápido, o carro derrapou. Eu vi o carro entrando debaixo do caminhão, na curva, e eu coloquei a mão no painel e disse: segura, Jesus. Eu senti a mão do Senhor pegando o
carro na curva e colocando, alinhando ele. Oh, glória a Deus! Mas na frente parei o carro, um caminhão parou atrás de mim e o caminhoneiro desceu com uma lanterna, porque eu não tinha, e eu todo molhado, porque o guarda-chuva não adiantava nada. Ele foi me auxiliar, viu o que aconteceu, foi no caminhão, pegou uma faca, cortou um pedaço e falou para mim assim: é só isso? Eu falei: só. E o que aconteceu no seu caminhão? Ele disse: travou o motor. Esse caminhão já está com problema, precisa arrumar ele, quando trava não anda mais. Eu falei: varão, tenta ligar. Ele disse: não, o caminhão não liga mais. Eu disse: tenta ligar. Aí ele falou assim: pastorzinho, tu é teimoso, o caminhão é meu. Eu falei: o caminhão é meu, mas eu sei o Deus que é meu. Tenta ligar o caminhão. Aí ele: é perseverante, hein? Eu falei: sou. Liga. Ele bateu a mão na chave, o caminhão pegou. Ele colocou a cabeça para fora e disse: vai até o posto que eu ajudo você a trocar o pneu. Chegou lá no posto, eu comecei a pregar para ele, ele começou a chorar, disse: eu sou desviado. Eu disse para ele: eu já vi anjo de todos os aspectos, mas nunca vi caminhoneiro. Ele trocou o pneu para mim, lavou as minhas mãos, e eu cheguei em casa. Na época o Dito estava morando na Fercil. Quando eu cheguei em casa, tinha uma parmejana com batata frita, irmão. Aleluia! Ou seja, o barco balança, mas não vira. Depois da tempestade sempre tem bonança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Levante uma das suas mãos ou coloque no seu coração. Eu quero orar com você esta noite. Eu quero orar com você que está vivenciando a noite na sua vida, a tempestade na sua casa. O barco está balançando, o perigo está próximo, o medo bateu no seu coração, a insegurança está querendo te tomar. Eu quero orar com você nesta noite. Pai, no nome de Jesus, assim como esta palavra nos traz fé, nos traz coragem, nos traz esperança para vivermos uma vida de poder, de experiência, uma vida de autoridade, uma vida apegados na sua palavra, apegados na sua presença, apegados no seu poder. E certamente esses três ingredientes, se estiverem nas nossas vidas, nada e nem ninguém poderá nos parar, poderá nos resistir. Eu oro por este irmão, eu oro por esta irmã, Senhor, que está vivenciando a noite na sua vida, que está dizendo ou recebendo as ameaças do diabo, dizendo: já é tarde, larga a mão, já é tarde, chega, já é o fim. Estão ouvindo a afronta do inimigo dizendo: não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas nós servimos um Deus poderoso, o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, um Deus que, se uma palavra liberar, algo na nossa casa vai acontecer. Deus, nós abençoamos a vida deste homem, desta mulher. Nós oramos pela família, nós oramos pela casa, nós oramos pela causa, Deus. Nós oramos por este barco que está balançando, que está sofrendo tempestade. Segura na mão deste homem, segura na mão desta mulher, e que eles saiam daqui rompendo a noite, rompendo as trevas, para viver algo extraordinário na tua presença, para viver uma nova vida e uma nova oportunidade de experimentar o teu poder, a tua presença e a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por esta casa, por esta família, por este filho, por esta mãe, por este pai. Nós oramos por este irmão, nós oramos, Deus, por todos que aqui estão sendo mencionados. Existem pessoas que estão intercedendo por alguém. Alcança onde estiver,
estiverem. Vai até o hospital, Senhor, soprando fôlego de vida. Vai até o hospital operando milagres extraordinários. Confunde a medicina, Senhor, para que até os médicos venham glorificar o teu nome. Entra nesta mesa, assina este papel, opera o teu milagre e o teu nome continuaremos a lhe dar glória. Só você que crê, levanta as suas mãos e diga: eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse do meu milagre. Saia daqui crendo nesta noite.